Olá a todos, olá a todas. É com muita alegria que iniciamos mais uma etapa dos estudos de gêneros textuais, né? E o objeto, né, que vamos analisar, sobre o qual vamos nos dedicar agora, é o poema em sua segunda parte. Então vamos lá. Inicialmente eu queria falar um pouco, né, sobre os objetivos de aprendizagem, para rememorar, né? Vamos tentar lembrar aqui quais são os objetivos de aprendizagem. Amplia, por favor, aí o primeiro é reconhecer o gênero textual poema, né? Depois distinguir conceitualmente o que é poesia e o que é poema. Isso fizemos no encontro anterior. Terceiro, estimular o hábito da leitura do gênero poema por fruição, significa por prazer, né? E temos aí habilidades da readequação, né, curricular da nossa rede, né, de ensino. Então, a primeira, identificar elementos que caracterizam o discurso poético, né, quanto à forma e conteúdo, ou seja, os versos, as estrofes, as rimas, o ritmo. Aí a gente já parte um pouco para as figuras de linguagem, as aliterações, as assonâncias, figuras de linguagem, né? Que é algo que a gente vai ver mais à frente. Depois a gente vai reconhecer, né? Buscar reconhecer e fazer a distinção entre o que é eu lírico e poeta em textos poéticos, porque muita gente, às vezes, confunde o que vem a ser o eu lírico, que é a voz do poema, né, com o poeta. Também temos a identificação e a análise, né, de imagens poéticas que contribuem para a construção de variados textos e a construção de variados sentidos no texto e também perceber a sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos gráficos, linguísticos, estilísticos utilizados em poemas. Ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos também aqui conceituar, né, esse gênero. Ele é constituído, não é? Ele tem uma constituição, ou seja, tem aspectos que são muito característicos e próprios, né, deste gênero, né, deste gênero discursivo. E a gente vai esmiuçar, vai detalhar um pouquinho, né, sobre cada um desses aspectos e iremos também nos debruçar um pouco sobre a leitura e a interpretação dos poemas. Okay? Então, olha só, eu tenho aqui o poema Há Tantos Diálogos, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade. E Drummond, poeta mineiro, né, nascido na cidade de Itabira, uma cidade notabilizada, né, pelo minério de ferro, ele diz assim, na verdade o eu lírico, diferentemente do Carlos Drummond, né, ele diz: diálogo com o ser amado, o semelhante, o diferente, o indiferente, o oposto, o adversário, o surdo-mudo, o possesso, o irracional, o vegetal, o mineral, o inanimado. Diálogo consigo mesmo, com a noite, os astros, os mortos, as ideias, o sonho, o passado, o mais que futuro. Escolhe teu diálogo e tua melhor palavra, ou teu melhor silêncio, mesmo no silêncio e com o silêncio dialogamos. Notem vocês, não é, que o poeta ele traz para a gente, ele nos apresenta aqui um texto que tem como, digamos, uma finalidade refletir, né, sobre uma questão de cunho, né, de caráter mais filosófico, né, metafísico, e que repercute, né, que tem muito a ver com a vida de todos nós, porque na vida, nas nossas relações sociais cotidianas, né, nos relacionamos através do diálogo, né, predominantemente. Então, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa seguir, a gente precisa
dialogar. E dialogar com o ser amado, como o poeta diz aí, ou a voz lírica diz aí, com o semelhante, mas também com o indiferente, aquele que talvez não esteja muito disposto ou atento àquilo que estamos dizendo, né? O oposto, ou seja, aquele que diverge de nós, aquele que é diferente, o adversário, não é? Então, se a gente for para a linguagem esportiva, né, o adversário não necessariamente é o nosso inimigo, né, não significa isso. O surdo-mudo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão surdo-mudo. Veja que é um poema que foi escrito lá atrás pelo Carlos Drummond de Andrade, não é? E que hoje, se o poeta vivo estivesse, ele reatualizaria essa escrita, porque a expressão surdo-mudo caiu em desuso, né? Chegou-se à conclusão que ela é politicamente incorreta ou não está, digamos, em acordo mesmo, né, com a realidade dos fatos. Porque não existe em tese alguém muda, não é? Nesse sentido aí, do surdo-mudo. A pessoa é surda, ok? E por esta razão, muitas vezes, ela não utiliza a linguagem que utilizamos normalmente, não é? Ou seja, ela não articula a língua da maneira como utilizamos, mas muitas vezes ela recorre a Libras, que é uma língua oficial brasileira, não é? Muitas vezes ela recorre aos gestos. Então, uma pessoa dessas não é muda, ela se comunica, tá? E aí o poeta, ele continua: o irracional, aquele que não usa a racionalidade, não usa a razão; o mineral, não é? O inominado, aquele que a gente não consegue nominar, não é? E aí ele volta agora para ele mesmo e diz: diálogo consigo mesmo, com a noite. Muitas vezes a gente fala com a gente mesmo na noite, e essa noite tem um sentido aí metafórico, né? A noite pode ser aquele momento difícil, aquele momento de dificuldade, em que a gente está isolado, em que a gente está solitário, mas a gente também dialoga com os astros, muitas vezes para buscar respostas. A gente dialoga com os mortos, a gente dialoga com as ideias. E aí eu quero chamar a atenção de vocês também para a palavra ideias, e vocês percebem que ela está aí com um acento agudo, não é? Está acentuada. Hoje, essa palavra ela não recebe acentuação. Depois da reforma ortográfica, esse acento agudo foi abolido das paroxítonas, não é? Terminadas em ditongos, não é? Em ditongos abertos, ok? Então, você suprimiria aí, mas o poema ele está preservado conforme o escritor, conforme o poeta o escreveu. E aí tem o diálogo com o sonho, com o passado. Muitas vezes a gente está se comunicando com o passado. A gente se comunica, a gente dialoga com o mais que futuro, algo que está tão à frente que às vezes a gente não consegue nem descrever. E aí ele, por fim, conclui dizendo: escolhe teu diálogo e tua melhor palavra. Ou se nada tiveres a dizer, o teu melhor silêncio. Porque mesmo no silêncio e com o silêncio, a gente conversa, a gente dialoga, né? Então, é um poema que tem como finalidade aí refletir, não é? Sobre questões mais interiores, não é? Do ser humano. Okay? Vamos lá. Poema, poesia, introdução. Na aula anterior eu já tinha dito a vocês que o poema é como se fosse uma casca, é como se fosse um invólucro, é uma embalagem, é uma forma. A poesia, ela está presente em tudo, ela pode estar presente numa letra de música, ela pode estar presente num quadro, não é? Numa pintura artística. Às vezes a poesia ela está presente nas coisas mais triviais, as coisas mais simples, não é? Pode ser no vento que sopra as folhas e aí você consegue ver poesia. A poesia pode estar em tudo.
basta ter sensibilidade para senti-la, tá? Então vamos entender o que é, na verdade, o poema. O poema é, como eu trago aqui para vocês, a casca, não é? A casca que molda, organiza a composição poética em versos. Alguns possuem a linguagem simples, outros uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, mais trabalhada. Alguns nos divertem, outros servem para expressar sentimentos, ideias, como esse que eu acabei de ler para vocês aqui. A poesia, na verdade, é o recheio do poema, é aquilo que está dentro ali, contido no poema. Mas até você acessar o recheio, você tem que ter acesso ao poema. E para acessar o poema, você precisa ter sensibilidade, não é? Então, a poesia é o recheio do poema, a sentimentalidade presente naquilo que foi escrito, naquilo que foi composto, naquilo que chamamos de composição. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto do poema, né? Uma figura importante no poema, que é o eu lírico, é aquela voz que aparece no poema. Muitas vezes a gente escuta uma música, a música foi escrita, por exemplo, por um homem, mas parece que quem escreveu aquele poema, ou aquela música, aquele texto, foi uma mulher. Por quê? Porque é importante não confundirmos o poeta, o compositor, o escritor, não é? Aquela pessoa que escreve, com a voz que emerge, com o personagem que aparece ali no texto. São coisas diferentes. Muitas vezes o poeta ele se traveste, ele se transforma em um outro personagem para interpretar esse personagem. O Chico Buarque de Holanda, por exemplo, ele é craque nisso. Ele escreve muitas músicas, né, se colocando no lugar da mulher. Então, essa voz que aparece na música, ou a voz que aparece no poema, é o que chamamos de eu lírico. Tá bom? Então, vamos adiante. O poema, não é, ele tem aí, digamos, algumas coisinhas que a gente precisa observar, alguns aspectos que a gente precisa analisar, não é? Primeiro, o poema ele tem uma finalidade. Como eu já disse antes, ele pode expressar sentimentos, ele emociona, ele entretém, ou seja, ele diverte, não é? Ele é carregado muitas vezes de humor. Então, ele tem algumas finalidades. É importante que a gente observe e atente para esse aspecto. Ele também é contido, vamos dizer assim, ele está contido em alguns veículos. Os veículos que o transportam até nós, leitores, né? Pode ser livros, jornais, revistas, sites especializados. Então, assim, ele pode estar aqui no meu smartphone agora, não é? Eu pesquiso e leio o poema. E ele está em diversos veículos. Ele está contido, não é, na verdade, em diversas plataformas. De repente, o poema ele pode estar até num para-choque de caminhão. Então, dependendo do tipo de poema, se ele for mais curto, se ele for... Ele pode... Os haikais, por exemplo, ele pode ser escrito, né, num lugar menor. Então, olha só, mas também temos os temas que um poema carrega, por exemplo, eles são diversos. Pode ser sobre a morte, sobre a solidão, sobre a alegria, sobre a solidariedade, sobre o amor, sobre a paixão. Então, é muito vário, não é? Sobre a fome. Então, existe, por exemplo, um poema do Manuel Bandeira, O Bicho, não é?
Vi ontem um bicho, não é, catando lixo na imundície do pátio. Né? O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Então, o texto ele está ali sempre apresentando, né, também temas que têm a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia e com as dificuldades que atravessamos. A estrutura. O poema ele pode ser estruturado, né, de diversas formas. Versos agrupados em uma ou mais estrofes, que aí é o caso do poema tradicional. Né? E você tem que seguir uma certa, digamos, forma, né? Uma certa maneira de representação gráfica do poema, como se escreve isso no texto. Tá? Mas há outros poemas com uma, digamos, inclinação mais contemporânea, mais atual dos nossos tempos, que fogem a esse formato. Tá? E a linguagem do poema, não é? Como é que tem que ser essa linguagem? Primeiro, gente, ela tem que ser uma linguagem expressiva, né? Uma linguagem que arrebate, que chame a atenção do leitor. Então, tem que ter expressividade nessa linguagem. Ela também tem que ser uma linguagem figurada. Significa que é uma linguagem subjetiva, metafórica, que recorra. Às vezes você diz uma coisa querendo dizer outra. É a linguagem conotativa, não é? Essa linguagem conotativa. Não é uma linguagem objetiva, não é uma linguagem jornalística, que tem a precisão da informação ou do dado, não é? Ou da descrição. Não é? Então, olha só, nós temos aqui também uma linguagem que pode ser pessoal, né? Via de regra, ela é uma linguagem pessoal que diz muito sobre o eu, do eu lírico, né? Daquele personagem. Importante essa coisa do eu lírico porque na prosa, nos romances, os personagens são personagens, tá? Mas no poema não são personagens, a gente chama de eu lírico, ok? Então, a linguagem é uma linguagem pessoal, subjetiva. Ou seja, eu leio o poema e entendo de um jeito, não é? Outro lê um poema e entende de outra forma, você lê o poema e já vai ter uma outra compreensão sobre aquela leitura. Tá? E é uma linguagem usada de acordo com a norma padrão, mas não necessariamente. Tá? Pode ser usada de acordo com a norma padrão, mas o poeta ele pode também lançar mão de uma linguagem regional. É só pegar a Asa Branca do Luiz Gonzaga, né? Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João, você veja aí que ele desobedece à norma padrão da língua portuguesa. Mas é uma desobediência intencional, que está muito conectada com uma maneira de dizer, com uma forma que prima pela descrição, não é, mais aproximada daquela linguagem daquele povo, do sertanejo, tá bom? Também explora sonoridades, então você vai perceber que há uma sonoridade, muitas vezes palavras que imitam o canto de um pássaro, o cantar de um pneu no asfalto, a sonoridade do vento. Outro dia eu li aqui para vocês um poema da Cecília Meirelles, se eu não me engano, que tinha a ver muito com o barulho do mar. Não é? É como alguém que estivesse ali navegando, enfrentando as tempestades do mar. E na leitura você consegue identificar isso pela sonoridade das palavras, né? Pela linguagem que foi utilizada. Ela também é construída, né, com repetições, com ritmos e rimas. E tem uma coisa importantíssima, que é o que a gente chama de licença poética, que é a liberdade para criar. Você não pode dizer, eita, o poeta escreveu errado. Não.
Ali é uma licença poética. Ele muitas vezes, não é, ou via de regra, ele tem uma compreensão muito madura da norma padrão, da gramática, mas aí ele optou por desconstruir essa regra e desconstrói essa regra de maneira criativa, de maneira intencional. Não é? Então, era isso que eu acho e considero importante, né, dizer aqui para vocês sobre o poema, ok? Então, ler poemas para aprender a olhar, a sentir o mundo. É muito importante isso. Muitas vezes as pessoas perguntam, para que ler poemas? Para aprender a olhar e a sentir o mundo. Muitas vezes as pessoas estão na correria, não é? Desse mundo cheio de tarefas, cheio de prazos para cumprir, né? Horários que devem ser, digamos assim, cumpridos, né? E muitas vezes a gente esquece do essencial, né? Que é contemplar, que é viver, que é refletir, que é pensar e não viver apenas ou viver como objetos, não é? Como máquinas que alguém coloca de um lado, coloca do outro e você não se posiciona. Então, quais são as funções do poema? Primeiro, cognitiva, tem a ver com conhecimento, né? Cognição tem a ver com conhecimento e com essa coisa de alimentar o espírito, né? A gente não só se alimenta de pão, né? De café, de água, a gente também alimenta a nossa alma, o nosso espírito. O que é isso? O nosso estado de ser. Estamos alegres, estamos tristes. Então, também tem uma função social, política, ideológica, que é retratar de modo implícito os dramas sociais. Responde ao mundo aspectos da existência humana com suas contradições e ambiguidades, né? Ou seja, o que seria ambiguidades aí? São as nossas incoerências, né? O mundo é um mundo cheio de ambiguidades. Uma hora eu quero aquilo, na outra hora eu já quero isso. Então, nós somos isso mesmo, somos essa coisa dinâmica, né? Qual é a outra função importante do poema? Ele tem uma função catártica, que é de mexer com o nosso interior, de nos atravessar de maneira que quando a gente termina de ler aquele texto, a gente não é mais aquela mesma pessoa que éramos antes. Não é? E lúdica, que tem a ver com os jogos, com a brincadeira, com a alegria. Brinca com as palavras, com os aspectos sonoros, visuais e semânticos. Não é? Semânticos, ou seja, de sentidos, de significados. E estéticos. Né? É literatura, então é estético, é obra de arte, é uma recriação da realidade, ok? Então, era isso que tínhamos a dizer sobre essa questão do porquê ler poemas, não é? Temos ainda aqui porquê ler e estudar poema, né? Então, eu sintetizei aqui e coloquei, porque mexe com os nossos 5 sentidos, despertando prazer e interesse pela leitura, em qualquer fase ou faixa etária. Então, o poema é aquela dose, né, que você pode prescrever para uma criança, mas você pode prescrever também para um adulto, para um idoso, e ele vai sim ter a sua função ali, né, social, né, lúdica, de atravessar o leitor. Então, é isso, né, que eu tenho a dizer. Até o próximo encontro, até a próxima conversa sobre poema ainda. E muito obrigado. Se cuidem, não é, e se protejam.